Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E antes, para começarmos o nosso programa, vamos todos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz do nosso Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na espera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Com o tema Dignidade Humana, Valor Universal, Desafio para o Século XXI, a Associação Jurídico Espírita promove, entre os dias 7 a 9 de setembro deste ano, no auditório da Federação Espírita do Estado de Goiás, em Goiânia, o segundo CONGEBRAS, o Congresso Jurídico Espírita Brasileiro. Temas importantes para a superação de um estado social ainda tão duro como o que estamos vivendo, próximo de situações quase que primitivas, serão tratados neste evento. Entre eles, temas muito atuais e bastante complexos, como a questão dos refugiados, da população carcerária brasileira, a exploração socioeconômica, a afetividade na família contemporânea e a valorização da vida ante a perspectiva materialista. Com isso, a ideia é ressaltar a dignidade humana como um valor universal, acima da diversidade filosófica, religiosa, étnica ou social. Segundo Tiago Essado, presidente da entidade, estamos vivenciando um período no qual a dignidade humana anda carente de respeito por parte dos agentes públicos e por parte até mesmo da sociedade, o que não é difícil observarmos. E, portanto, nada mais justo do que exaltá-la num evento como este. A dignidade humana, ressalta Tiago, é o pilar que estrutura a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, documento que foi a base da atual concepção dos direitos humanos.
é um dos fundamentos constitucionais da República Brasileira e é o resgate do amor incondicional do Cristo. Diante dessa convergência em torno da dignidade humana, refletir sobre ela é essencial para a adequada compreensão entre o direito e a doutrina espírita, e com isso, segundo ele, buscarmos as possibilidades de avanços em diversas áreas. Tiago Essado explica que, em síntese, a dignidade humana é o respeito ao próximo, fato que implica necessariamente em vê-lo como um irmão de jornada, a merecer distinta consideração. Daí entendemos a junção entre o entendimento através do direito e o entendimento através dos princípios cristãos, desejada pelos juristas da entidade. Tiago chama a atenção para exemplos de algumas das lutas da entidade, como a situação dos presos, que além da privação da liberdade estão sujeitos a práticas cruéis, desumanas e degradantes, os refugiados, que merecem acolhimento e não desprezo ou preconceito. E no que diz respeito à justiça social, não se pode permitir o aviltamento de conquistas históricas do trabalhador. O século XXI não deve ser o tempo de preconceitos, mas de respeitos. Daí que a família e os seus novos contornos devem ser respeitados também. Se antes só se considerava a família aquela fruto do casamento, hoje toda a união afetiva está em primeiro lugar na análise da família contemporânea. O afeto está acima do papel. Por tudo isso é que a observância da dignidade humana, tema central do evento, é um fator de avanço ético-moral no século XXI. Discutir isso é fundamental num congresso jurídico espírita, segundo Tiago. E mais informações sobre o evento poderão ser encontradas no site www.ajebrasil.org.br/congebras. E o e-mail da organização do evento é secretaria@ajebrasil.org.br. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, hoje o nosso tema é hóspedes. Alguns poderão estar pensando, mas o que tem a ver hóspede com o objetivo desse programa? E eu respondo, tem tudo a ver. Já pensaram que quando nos hospedamos na casa de alguém é uma ótima oportunidade de vivenciarmos o amor ao próximo? O assunto é tão importante que não raro é tema em filmes, novelas, às vezes com conotações de comédia até. Entretanto, na vida real, não é nada legal recebermos alguém em nossa casa que desconsidera totalmente o espaço e a rotina das pessoas que lá convivem. Com certeza, vocês sabem do que eu estou falando. Outro dia eu li um desabafo de uma moça que reclamava de uma amiga que de quando em quando se hospeda na casa dela, no apartamento, e que a cada estadia acabava entupindo a pia do banheiro com cabelos. Sem dizer daquele ou daquela amigo, amiga, parente, que não deixa claro o tempo que vai ficar hospedado na sua casa e vai ficando indefinidamente. Por mais que a gente considere e até ame alguém que se hospeda em nossa residência, por mais alegria que traga a sua companhia durante o período de convivência, é necessário que se observem algumas regras para que a estadia não se torne um problema para o hóspede nem para os anfitriões. O espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz alguns alertas e reflexões bem oportunos para lidarmos com essa situação. Do lado de quem recebe, ele diz, é importante lembrar que convite é responsabilidade de quem formula e que o hóspede receberá de quem o acolhe o tratamento que dispensa
que este dispensa à família, ou seja, quando convidamos alguém para passar uns dias conosco, fiquemos atentos a não fazer diferença entre o que se hospeda e os nossos familiares. O hóspede tem que se sentir acolhido e bem tratado. Escreve também André Luiz: nenhum amigo íntimo tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Pode acontecer de precisarmos nos hospedar na casa de amigos ou parentes por tempo breve, por diversos motivos, como para fazer um curso rápido em outra cidade, realizar um exame médico, prestar um concurso público, resolver um assunto jurídico, mas jamais podemos chegar de improviso, sem antes ter tratado da estadia com detalhes com quem vai nos receber. Mas e se alguém até faz a consulta prévia, mas não recebe resposta dos possíveis anfitriões? André Luiz lembra que os anfitriões, muitas vezes podem estar enfrentando algum problema em casa que não poderão resolver de imediato e recomenda que, nesses casos, busquemos um hotel dentro de nossas possibilidades. Uma outra dica muito interessante que o mentor nos traz é a seguinte: em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e de arranjos domésticos, embora seja obrigação trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível. Vejam quantas recomendações num só parágrafo. Parece óbvio que quando somos hóspedes na casa de alguém, é natural que nos ajustemos aos horários e costumes da casa, não é mesmo? Na minha infância, eu tive a oportunidade de presenciar algumas situações de hóspedes que, durante as visitas que faziam todo ano a familiares, impunham uma mudança radical na rotina de toda a família. Horários, cardápios diferenciados para as 3 refeições, entre reorganização de toda a acomodação, acarretando um desdobramento enorme de trabalho à dona da casa, que após as despedidas das hóspedes, precisava de mais de uma semana para se recompor física e psicologicamente. Também me faz lembrar do casal que se hospeda na casa de parentes e a mulher vai logo avisando: sabe, gente, fulano está acostumado a almoçar ao meio-dia em ponto. E olha que a comidinha deve ser fresquinha. Se faz no almoço, se faz outra na janta, arroz requentado, nem pensar. Trata-se de questão crucial, gente, de respeito que garante a boa convivência entre hóspede e anfitrião, né? Outro ponto destacado por André Luiz é o seguinte: grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Claríssima lição, né, gente? Afinal, não custa nada deixarmos para lá alguns pontos de discórdia. Querer impor a nossa opinião ao outro que está nos recebendo em sua casa, de fato, é falta de educação. Causar discórdia sob o teto alheio que nos abriga é total falta de bom senso e ingratidão. Outra dica do mentor: na moradia dos outros é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo tempo para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Pior se na residência tiver apenas um banheiro, não é, gente?
E no caso da casa possuir mais cômodos deste tipo, mesmo que seja na suíte de hóspedes, devemos ter parcimônia na utilização da água e energia elétrica. Afinal, nossa estadia deve onerar o mínimo possível o orçamento doméstico. Discrição é fundamental quando nos hospedamos na casa de outrem. André Luiz nos lembra disto quando escreve: o hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Dá para imaginar, gente, o amigo, o parente hospedado em nossa casa, dando palpite nos assuntos domésticos? Conversa entre marido e mulher, na relação com os filhos, uma bagunça. Por fim, tem uma dica que acho muito meiga. Quando o mentor nos recomenda gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm obrigação de nos servir. Já pensaram nisto? Os serviçais das casas em que nos hospedamos não estão lá para nos servir como pensam muitas pessoas, chegando a fazer pedidos ou até mandando atendê-los nisto ou naquilo. Nada mais nobre oferecermos um agrado financeiro ou um presente a eles na nossa saída, não é mesmo? Gente, é aí. Fica o nosso recado e até breve. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição contida no livro Rumo Certo, Psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel ensina-nos e nos convoca ao autoaprimoramento. Diz ele: tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero de nós para nós mesmos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Basta nos indiquemos. De que modo esparzir a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra e perdemos longo tempo na introspecção sem proveito, da qual nos afastamos insatisfeitos ou tristes? Ponderemos, entretanto, que se os doentes estivessem proibidos de trabalhar, segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de se extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Felicitemo-nos pelo fato de já conhecer as nossas fraquezas e defini-las. Isto constitui um passo muito importante no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Não padece dúvida que somos espíritos endividados perante as leis divinas, em nos reportando a nós outros, os companheiros em evolução na Terra.
Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo. Reconhecemos-nos falhos em nos referindo aos valores da alma ante a vida superior, mas abstenhamo-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Cultura é a soma de lições infinitamente repetitivas do tempo. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações, a benefício dos semelhantes, e procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias. Evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação, diligenciando buscar, isto sim, agir, servir e melhorar-nos sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que, se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Boas reflexões, saúde e paz, e até o próximo encontro. Hoje falamos sobre o evento que acontecerá no mês de setembro em Goiânia, organizado pela Associação Jurídico Espírita, onde o foco será a construção de uma sociedade que valorize e defenda a dignidade humana. Gostaríamos de finalizar o programa lendo para vocês algumas palavras de Emmanuel no seu livro Pensamento e Vida, onde ele nos mostra que não há atitude do passado que não tenha as suas consequências, para o bem ou para o mal, mesmo quando pensamos na coletividade das sociedades humanas. Uma sociedade que em qualquer tempo da história tenha agido injustamente contra outro povo terá que colher o aprendizado referente às suas próprias atitudes. Ele diz assim: sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar, por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Ou seja, conforme Emmanuel nos diz, sempre colhemos segundo a nossa plantação, tanto no âmbito individual como no coletivo, conforme vemos nas suas sábias palavras. Podemos retardar ou acelerar a nossa evolução, fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Daí a importância de eventos como este da Associação Jurídico Espírita, num momento tão crítico da história da humanidade, que nos auxiliam a esclarecer e mesmo relembrar a gravidade e a importância que precisamos dar às nossas escolhas. Somos livres na plantação, mas escravos da colheita. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários ou mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Muito obrigada e até a semana que vem.